E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o João. E o Dudu. E rapaziada, hoje estamos aqui para comentar uma das maiores séries de todos os tempos aí. Cara, pra mim é a top 2 no meu coração, que é Stranger Things. E viemos comentar o retorno da Maioral, que retornou aí para sua quinta e última temporada. E a gente vai falar um pouquinho sobre o volume 1 e expectativas aí para os próximos 2 volumes também. Mas antes, eu queria pedir para vocês deixarem um like e já comentar a nota de vocês para esse primeiro volume. O que vocês estão achando? Comenta aí um pouquinho também. Não esquece de passar lá no canal de games, que o Dude está retornando agora, né? A gente precisou se ausentar um pouquinho, por causa que, cara, fizemos esses resumos aí nos shorts no TikTok, que exigiu bastante tempo, né? Então, passa lá no canal de games e também no canal do nosso amigo Igor Rei. Ambos os canais vão estar com um link aí no comentário fixado. Valeu? Rapaziada, e ontem eu terminei, o Dudu terminou no dia, né? Eu terminei um dia depois. Mas enfim, mano, e só queria trazer isso que me deu vontade de ficar assistindo tudo de uma tacada só, tá ligado? Como essa série é fenomenal no que ela se propõe a fazer e também em deixar ganchos ali, né, para os próximos episódios. Sim. Eu arrisco dizer que a série inteira é assim, né? Tipo, Stranger Things a gente sempre vai assistir com esse... Sempre vai assistir e aí a gente acha... Por exemplo, eu quando reassisti eu tive essa mesma experiência de assistir um episódio e logo após isso querer assistir o próximo, sabe? Tem essa coisa do querer assistir cada vez mais, Cara, né? a série faz demais isso, meu. Ela faz bem demais isso. Uma coisa que a gente... Não tem como a gente não tá comparando com as obras que a gente tá assistindo ou consumindo atualmente, né? Que é o Bem-vindos a Derry, que peca demais nisso. Não te dá vontade de assistir os próximos episódios. E Stranger Things, mesmo como uma série ali de maratona, né? Que é meio que digamos, o modelo Netflix. Mano, ela faz bem demais ali esse elemento de cliffhanger, né? Ganchos para os próximos episódios. Tu quer, mano, simplesmente acabar tudo de uma vez e tu quer saber o que aconteceu. E acaba esse volume, né? Com um gancho justamente assim. Pincelada sem spoiler, então, rapaziada. Quando aparecer com spoiler aí, a gente vai falar. Coisas que a gente não gostou tanto, coisas que a gente gostou. Eu, particularmente... Teve pouquíssimas coisas que eu não gostei. Eu achei que ali o arco que tem a Eleven como uma da... Que, né? A gente sabe que Stranger Things separa muitas vezes por arcos, né? A história da temporada. E o arco que envolve a Eleven ali não me interessou tanto quanto os outros arcos. E eu senti algumas diferenças de estética. Parece que Stranger Things sempre teve uma estética mais algo... eu não sei dizer assim, mas... puxava bastante a nostalgia, né? Tu via que era uma meio que produção ali se inspirando nos anos 80, 90. E eu senti que nessa temporada eu ainda não senti isso. Eu não lembro, não me recordo muito bem se na quarta eu também já comecei a sentir isso ou não, sabe? Porque era temporada mais recente, enfim. Não sei se é por ser nova, mas eu ainda não peguei muito bem. Eu achei que essa temporada em si tem uma estética meio que diferente de todas as outras, assim. Mas que é normal pra Stranger Things, que ela sempre tem meio que um tom da temporada, né? Que a gente vê bastante, que cada temporada tem meio que um tom. Mas enfim, não foi algo que me tirou da série, mas foi algo que eu senti um pouquinho de falta. Uma coisa que eu sinceramente, né, obviamente dando essa pincelada aqui sem spoilers, que eu não curto tanto é justamente essa separação, né, de volumes, porque a gente tá, sei lá, há 10 anos aí assistindo, quase 10 anos assistindo Stranger Things, né? Eu lembro de assistir, acho que quando tava lançando a segunda temporada, ou tava, tipo, já tinha acabado de lançar a segunda, e era um bagulho que, tipo, a gente sempre assistia tudo e, tipo assim, não tinha esse problema, sabe? Só que, obviamente, com os tempos pra cá, né, a Netflix adotou esse sistema, assim, de volumes, né, nem de episódios semanais. Eu acho que se fosse episódios semanais, teria menos problema, sabe? Mas eu acho que esse bagulho dos volumes realmente quebra, porque eu acho que quando sair tudo e a gente poder assistir todos os episódios de uma vez, todos os 8 episódios de uma vez, a gente não vai notar essa quebra de volume, tá ligado? Porque realmente é uma coisa assim... É muito bruta, sabe? Mas, pô, eu acho que, tipo assim, pontos negativos eu sinceramente não tenho tantos, assim. Como o João citou, a gente tem essa mudança de estética, não dá pra saber se é pela direção, se é pela caracterização do universo, tanto dos personagens quanto da cidade, né? Porque Stranger Things sempre foi essa... A gente sempre olha uma temporada e é quase como se a gente visse... Eu, pelo menos, tenho uma coisa meio particular. É como se a gente visse a paleta de cores dessa temporada, tá ligado? Stranger Things sempre teve isso. E então nessa... Tipo, por exemplo, na terceira temporada tem aquela vibe mais justamente
justamente acho que pelo Starcourt ali, né? Que é um grande que é Sim. um grande bagulho onde se passa, então aquelas cores mais vivas, assim, sabe? Então, e nessa temporada eu notei que parece que é uma coisa, parece que, por exemplo, os dias parecem mais iluminados, parece que é uma coisa mais recente realmente, e Parece mais não parece que normal, né, para não, os nossos olhos, exatamente, assim. pô, não, Eu também parece que senti isso. não, a gente não consegue, acho que, se perceber, assim, tanto dos anos 80 quanto era nas outras temporadas, tá ligado? Principalmente ali na segunda e na Sim. terceira. Eu gostei do elemento da rádio, como a gente viu ali já no primeiro episódio, né? Eu acho que não é spoiler isso, né? Tem uma rádio, pessoal. É. E daí eu gostei desse elemento que meio que dá uma nostalgiazinha dos tempos de rádio, sabe? Mas não aprofundou tanto nisso, foi mais algo logo de primeira e depois o trem andou. Mas, cara, eu particularmente também notei isso, mano, doido, que foi a primeira, eu acho que uma das primeiras séries que eu acompanhei primeiro e tô acompanhando até o final, tá ligado? Tipo, muito louco isso. Tipo, vi a primeira, esperei a segunda, esperei a terceira. E, bah, não tem como tu não pegar no coração uma série assim, né, meu? Tu cresceu junto com ela. Enfim, algo que sem spoiler também, que a gente comentou no off, mas eu acho que. Não sei se isso vai incomodar vocês ou não, mas a gente comentou no off ali que como é estranho a Millie Bobby Brown com seus procedimentos estéticos, interpretando uma adolescente ali, sabe? Mano, ela foi a que mais me incomodou. Eu senti que todos ali tiveram. Eles estão interpretando, tipo, personagens mais jovens do que dos seus atores em si, mas a Millie Bobby Brown me incomodou. Só um detalhe que acho que vale citar, né? Eles têm Uhum. ali seus 15, 16 anos, né? Nessa Sim. temporada, vale lembrar. Eu acho que todos eles têm 15. Todos eles têm 15 anos e os atores, obviamente, são um pouco mais velhos que isso, né? Pô, Então, esse isso remete a essa estranheza e, como tu falou, né? A Millie Bobby Brown acho que é uma das que tá principalmente mais, assim, ela. talvez estranha. Com certeza. Bom, gurizada, alguns pontos positivos aqui, sem spoiler também. Eu acho que a interação dos personagens estão muito boa nessa temporada. Meu Deus, eu acho que é a melhor temporada com interação de personagens aleatórios ali, com relações aleatórias uns com os outros. E eu gostei demais disso. A série acertou assim, mano, no ponto cheio. E também a produção, o nível de produção da série só escala. Tem algumas telas verdes ali que tu vê, mas tem alguns plano detalhe, alguns cortes assim que mostra bem os personagens. Depois a gente fala um pouquinho mais os monstros em si, né? Eu acho que não é spoiler, vai ter monstro. Mas enfim, essa estética e essa nível de produção, cara, é sempre de encher os olhos, né? Eu não sei o que tu acha. Se isso te empolgou ainda mais, Luiz, não sei. Mano, eu sempre gostei. Mano, eu sempre gostei, assim, dessa estética, todo esse detalhe visual, acho, né, de Stranger Things, assim. Todas essas cores. Uma coisa que eu sempre gostei foi do Mundo Invertido, né? Ele tem esse bagulho dos raios vermelhos, né? Então, tipo, tem toda uma coisa muito legal, tipo, visualmente, assim. E eu acho que nessa temporada, parece que o visual meio que deu uma aumentada. Obviamente, como o João falou, tem talvez ali uma cena ou duas de CGI. Talvez tu note que é um CGI. Mas eu acho que grande parte dela tá muito bonita, assim, é bem visual, assim. Como a gente falou, né, não é uma coisa que afeta nós, essa diferença de estética, né? Parece que Sim. daquela temporada. Eu acho justamente uma coisa muito bonita. Tem algumas cenas, assim, de pôr do sol que eu acho muito legal. Tem uma cena específica que dois personagens estão ali conversando num pôr do sol ali que eu acho bem legal. E eu acho que o Mundo Invertido também tá muito bonito, como sempre. E, pô, mano, de pontos positivos, assim, como o João falou, é bem os personagens mesmo, porque é uma coisa uma opinião que eu sempre tive de Stranger Things é que essa série consegue fazer personagens muito bons e bem desenvolvidos ali, sabe? Embora tenham alguns destaques ou outros, eu sempre gostei muito dos personagens de Stranger Things mesmo. Então essa temporada, né, no caso, tá muito boa nisso, principalmente nesse quesito de fazer personagens que nunca conversaram antes estarem conversando agora, sabe? Então parece que é como se fosse uma coisa realmente pra fechar um arco ali mesmo, né? Fechar a temporada e às vezes ter uma ponta solta ali, um diálogo ou outro que não aconteceu, vai acontecer nessa temporada. Então eu acho isso bem legal. Bom, vamos para os spoilers então, que daí eu acho que vai desenvolver ainda mais o assunto. Vamos começar então pelos pontos negativos, que não são muitos, então a gente começa rapidinho. Cara, eu particularmente não curti muito ali
aquele esquema do triângulo amoroso da Nancy, do Jonathan e do Steve. Não me incomodou, não me tirou da série, mas eu não curti muito, por causa que nem a gente comentou no off também. Eu achei muito expositivo, sabe? Eu acho que seria mais legal se fosse mais sutil, se não fosse o Steve tentando pegar a mulher do outro de maneira tão explícita, tá ligado? E o outro percebendo isso. Tipo, porque querendo ou não, se fosse, tipo, se ela não tivesse com ninguém, eu acho que seria melhor. Mano, ela tá com o Jonathan, tá ligado? Então fica uma parada meio estranha, assim. Fica meio vergonhoso, né? O Jonathan estar lutando pela namorada dele, tá ligado? Tipo, isso é muito estranho. E, gurizada, como eu disse antes, eu não sei o Dudes, mas não me incomodou, mas não curti tanto ali o arco da Eleven, do Hopper. Achei ele meio foda-se, assim. Em diversos momentos eu pegava, tipo, só querendo saber mais da galera ali de Hawkins, porque sempre Hawkins tem mais carisma, né? Só que não era esse o caso, mano. Eles estavam num mundo invertido, era pra ser o contrário, né? Era pra gente querer saber mais ali do mundo invertido. Mas, às vezes eu senti ali que o mundo invertido só era um elemento de cenário pra eles não estar no mesmo lugar que os outros personagens. Uma coisa que eu notei é justamente esse bagulho de que parece que o mundo invertido não tá mais tão perigoso quanto antes, tá ligado? Agora ele parece ser uma coisa mais... Tipo, todo mundo vai ali e foda-se. Cara, e eu acho que era um dos elementos mais legais de antes, que era, tipo, gurizada ali no mundo invertido, perigo a qualquer momento, até a gente tem, na temporada passada, eles andando de bike ali, mas tem os morcegos ali espreitando, né? Enfim, nesse a gente não teve muitos elementos de combate ali dentro do mundo invertido e de criaturas, né? E... Mano, eu acho que... Eu não lembro se a gente comentou mais alguma coisinha. Tem alguns elementos ali de fundo verde, enfim, CGIzinho, mas nada que me incomodou. E o que tu acha, mano? Tem alguma coisa que te incomodou? Já te dou um gancho, caso tu queira falar. Mortes, não tivemos mortes. Pra mim, eu acho que deveria ter morrido os pais do Mike, ou pelo menos um deles. Eu acho que ali, tipo assim, porque eu fiquei chocado quando eu tava vendo aquela cena. E depois, tipo assim, a mulher tomou uma no pescoço ali e não morreu. Daí eu achei, pô, os caras não tão querendo matar mesmo, tá ligado? Pô, pois é, eu senti exatamente isso, tá ligado? Porque a cena é no início do segundo episódio, né, que acontece isso. Sim, aham. Termina o primeiro com o Demogorgon chegando na casa. Aí depois... E é uma coisa, tipo, acontece tudo muito rápido, o Demogorgon já chega ali, e aí quando tu acha que a Nancy e a Onze já estão chegando, elas já recém estão indo, sabe? Então é uma cena que demora, a cena da casa, né, tipo, e quando mostra ali ela ainda defender a filha, tá ligado? Tipo, aquela cena inteira foi muito foda, sabe? Tipo, aquele é um dos melhores começos de episódio da Stranger Things que eu já vi. Mas eu acho que eu acho que eles não tiveram coragem de matar os personagens, tá ligado? Porque, tipo, é uma coisa que tudo bem não matar os personagens, tá ligado? E, pô, nessa cena, quando a Nancy e a Onze chegam e foca na Nancy olhando, tipo, meio que, caralho, desesperada, a mãe, o sangue lentamente mostrando. Eu falei, pô, morreu, tá ligado? Tipo assim, morreu. 100% ela morreu. E ela não morre. Não, eu também. Tá ligado? Tipo, ainda mais no pescoço, né, mano? Tá maluco. É uma das áreas, acho que mais difíceis. Tipo assim, se um personagem toma no pescoço, a chance dele sobreviver é muito difícil, tá ligado? E olha que ela sobreviveu e o Ted ficou em coma induzido, porra. Tá ligado? Tipo, é absurdo isso. Então eu acho que eles deviam ter matado pelo menos um. Eu acho que, tipo, pô, imagina, aí a gente chega, porra, morre a Karen lá, tá ligado? E aí, tipo, a gente fica, caralho, meu Deus, tá ligado? Eu acho que pelo menos um tinha que morrer pra gente ficar com a sensação numa temporada assim, pô, agora os personagens vão ter que andar ali numa linha pra não morrer, tá ligado? Se alguém ratear, vai morrer. E essa cena, tipo, a sequência dessa cena eu acho muito boa, que é toda aquela cena do hospital, do Mike da Nancy, né? Tipo, essa interação dele, assim, como irmãos mesmo, eu acho que aquela cena dela lavando a mão. E é uma coisa que, tipo, a gente começou a ver a Nancy meio que... parece que, tipo assim, ela tava querendo ir com sangue no olho, tá ligado? Então eu imagino o quão seria foda pro desenvolvimento de uma personagem se ela perdesse a mãe por causa do Demogorgon ali, tá ligado? Tipo, porra, a Nancy já era muito foda, tá ligado? Mano, então eu acho que era uma coisa que destacar também a atuação da Natalie Dyer, né?
Natalia Dyer, não Sim. sei. Mano, é um dos pontos altos a atuação dela nessa temporada. Mano, então pontos positivos com spoilers. Vamos falar sobre a relação Robin e Will, que foi a melhor, né? Foi o ponto alto dessa temporada. Eu acho que é tipo, a amizade mais. Eu não digo improvável, tá ligado? Mas eu acho que a gente, obviamente, viu na quarta temporada o Will, ele é só lá na Califórnia, né? Sim. Então a gente sentia essa falta tipo, o Will é um dos personagens mais importantes ali, né, de Stranger Things, então, coisa dele interagir com vários personagens, mas ele só era aquele núcleo lá. Aquele núcleo de Califórnia é um pouco estranho, né? Tipo, ao mesmo tempo que é legalzinho, é uma coisa que é meio E o Argyle tem só morreu, suas né? opiniões. Tipo, nunca mais. É que, ele mora na Califórnia, ele não vai vir pra Hawkins pra... Mas ele tava em Hawkins. Não, mas eles estavam no final da série mostra que as pessoas estavam fugindo ainda de Hawkins. Então ele só deve ter voltado. O exército não tinha chegado e contido ainda. Sim. Né? Mas tipo, eu termina acho... a temporada ele tá lá ainda. Eles podiam... Sim. Seria engraçado. Imagina, do nada o cara ficou lá. Pô, mas eu acho que essa relação do Will com a Robin é uma das coisas mais legais pelo menos desse primeiro volume, assim, Sim, sabe? É uma amizade ali que surgiu de um bagulho muito legal e eu, sinceramente, gostei bastante. E não vamos tocar nesse assunto talvez agora, mas que liga uma coisa muito legal que acontece no final do primeiro volume, tá ligado? Sim. Que é essa coisa do... A gente vê, né, que o Will claramente gosta do Mike e tal, e ele tem ali, obviamente ele tem talvez medo, né, de se assumir e tal, e quando ele nota, tá ligado, que tipo, porra, não é sobre ele, não é sobre os outros, é sobre ele, tá ligado? Tipo, eu acho isso uma ideia toda legal, Mano, e só isso é surgiu muito por causa da Robin, tá ligado? Então eu acho essa amizade deles muito foda. E cara, a gente comentou um pouquinho sobre, na temporada passada eu até falei contigo, nossa, como a Robin tá chata, e nessa é justamente ao contrário, tá ligado? Ela tá muito mais, um personagem muito mais legal, pelo menos pra mim. E eu acho que na temporada passada ela era, tipo, eles pegaram essa característica do personagem de ser falastrão e elevaram ao máximo, e não era o que acontecia na terceira e nem nessa agora. Eu achei que ela tá um pouco, em momentos certos ela tá fazendo isso, sabe? Então eu curti mais. Mano, então eles voltaram também com um destaque pro Demogorgon, isso eu curti demais. Os Demobats não sobrou nada pros beta, mas o Demogorgon tá impecável aqui, tá? Ele tá... Mano, o esquema deles ficarem usando aquele artifício ali dele abrir portais, eu acho muito maneiro. E isso dá... Principalmente no episódio 3 e no final do quarto episódio, que... Bom, ali é todo momento, né? Tem até uma cena meio que em primeira pessoa ali do Demogorgon indo e abrindo, não sei se tu vai lembrar. Mas esse elemento é muito legal e ainda bem que eles trouxeram esse elemento de novo agora, já que ele tinha ficado meio que esquecido lá na primeira temporada. Sim. Mano, eu simplesmente achei muito legal esse destaque, porque o foco do Demogorgon, ele é um personagem tão importante, ele é uma figura tão importante pra Stranger Things e talvez, né, tipo, num geralzão, assim. E ele só aparece na primeira temporada, né? E aparece daquele jeito, né? E na quarta temporada ele tem um grande momento, mas eu acho que nessa quinta ele recebeu o destaque que o bicho merecia, sabe? Tanto é que eu acho muito legal como tá muito bonito visualmente o Demogorgon, né? Tipo, Sim. Quando chega cenas ele perto tem uns dele, assim, dá pra notar, detalhe, sabe? né? Isso aí. Sim. Eles têm umas cenas dos pés dele, das mãos, assim, muito legal. Sim, sim. Uma das melhores coisas é mostrando ele abrindo os portais, né? Tipo, ele mesmo indo e abrir. Um dos bagulhos que eu olhei e falei, caralho, isso foi muito foda. Foi uma que ele pula, que ele foge, né, da casa lá, né, no plano deles lá no terceiro episódio. E aí ele vai abrir um armário e abre um portal, tá ligado? Tipo, porra, é muito foda. Ou o portalzão que ele abre naquele bagulho lá da fazenda lá, que eu esqueci, sei lá. E o Steve e os outros entram no portal também, né? Então, sim. E essa cena é uma cena bem tri também. E vale falar, né, que esse curto volume de 4 episódios, tá recheado de cenas boas, né? Temos ali a cena da Robin interagindo com o Will, temos a relação do Dustin ali com o Steve, tá um pouquinho mais estranha, né? A gente tem ali o final da temporada que, pô, tá maluco. E a gente tem também a Eleven usando seus poderes ali, que nunca deixa de ser legal, né? E ela usando de uma maneira mais stealth. Então tem muitas ceninhas que ficam bem marcadas. E também temos a nossa querida Max, né? Voltando, que é uma cena bem legal também. Eu acho que essa adição da Max era uma coisa que
Eles podiam escolher não fazer, tá ligado? Mas eu acho que a Max é uma personagem tão boa e tão importante pra Stranger Things Sim. que eles não podiam deixar não mostrar a Max, sabe? Então essa ideia das memórias e da meio que a mente dela estar presa, né? Junto ali com o Vecna, eu acho isso uma ideia muito legal e dá destaque, né? Pra uma personagem extremamente legal. Cara, e eu particularmente, assim, não me apego tanto a esse negócio de atuações, todo mundo fala que a Millie Bobby Brown é muito ruim, mas, tipo assim, é nítido pra mim como a Max, ela é superior, tá ligado? Em alguns momentos de drama, assim, tipo aquela parte do que ela tá falando, que tá escutando a Kate Bush, e que ela vê o portal, mano, eu tava, tipo, me emocionando já, tá ligado? Tipo, ela entrega muito, velho, é muito legal essa personagem, e a atriz também entrega demais. Um contraponto disso foi, tipo, aquela cena do Hopper chorando, tá ligado? Eu não sei se o ator tentou chorar mesmo ou não, David Harbour, mas aquela ali achei um pouco vergonha alheia, mano, por causa que ele não entregou muito. Tipo, parece que não combinou nada, tá ligado? Mas, pô, um dos grandes pontos positivos que eu falei, né, sem spoilers, mas agora dá pra falar, é justamente dos personagens no geral. A gente tem aí, né, a volta do grupo original, né, tipo, unido ali, sabe? Acho que uma das primeiras cenas dessa temporada já é com eles, os 4 ali, né? E acho que um personagem que tá muito bom também é o Lucas, né? Porque na quarta temporada a gente vê ele muito mais muito contido ali por massa. causa da Max, Bom. né? E eu acho que aquele humor que só o Lucas tinha na primeira temporada ali, tá ligado? Tipo, Pô, tem e toda aquela aquele cena a do cena do pau, pau lá, né? Pô, aquela é foda. mano, é um bagulho que só adolescente falaria, tá ligado? Tipo, é perfeito, tipo. E as edições dos personagens novos, tipo, tinha a Holly, mas ela era um figurante praticamente, né? Mas agora ela tem destaque, ela vai bem, os colegas dela ali vão bem também. É um negócio legal por causa que antes eram as crianças que a gente tava vendo ali, mas agora eles cresceram e agora tem novas crianças, eles têm que interagir com elas, né? Tem todos esses elementos. Mas pra não ficar tão extenso, mano, eu acho que, mano, se esse vídeo passar de 20 likes, tá? A gente faz uma parte 2, pode ser 2, pra comentar ainda mais algumas coisinhas. Tem duas coisas que a gente pode falar pra próxima, já linkar com a expectativa, né? Do próximo volume, que é a volta da 8 e também aquela cena final iradíssima, uma das melhores cenas de séries no geral, tá? Pô, com certeza. Tanto do exército quanto do Will ali. Enfim, o que tu acha ali da 8 voltando, mais as cenas final da série? Mano, a gente já meio que deu uma. A gente deu uma conversada no geral, no off, né? Mas como a gente já falou no off também, eu acho que a adição da 8 é uma coisa legal. Porque, querendo ou não, aquele episódio, o famoso episódio que todo mundo pula, de Stranger Things, Filler. ele é um episódio que ele tem seus vários defeitos, mas eu acho que se tem como tirar uma coisa boa é justamente a personagem da 8, tá ligado? Eu acho que é uma personagem ali que ela é uma das coisas que mais dá pra tirar de legal desse episódio. E eu acho que a adição dela, né, nessa última temporada pode ser justamente pra não ficar meio que esquecido no churrasco, né? Sim. Aquele segundo episódio. Episódio da segunda temporada. E também justamente pra dar uma certa, como é que se diz? Uma certa redenção à personagem, pra ela Sim. ter um momento ali onde ela vai se tornar uma personagem importante dessa vez, entendeu? Pô, eu tô acho curioso pra bem ver legal. o que vão fazer com ela, tá? Porque eu não tenho ideia pra que ela vai servir. Pois é. Eu acho que talvez ela só se junte a eles e, tipo, eles agora têm 3 pessoas com poderes, né? E pra falar na terceira pessoa com poder, a gente tem que falar justamente dessa grande cena final, que mostra toda a imponência, eu acho, que o Vecna tem ali, né? Que mata as pessoas facilmente ali. Tem uma cena que ele meio que para o lança-chamas lá. Aham. Tem muitas cenas bem brutais, inclusive, né, nessa luta do exército final aí, né? Mas eu acho que o grande destaque tá na aparição do Vecna ali, né? Como esse grande vilão retornando, com um visual meio Ultron, Era de Ultron, tá ligado? Que ele tem Ele tá mais monstruoso ainda, né? A última máquina, Vale exatamente. destacar que o cara comanda um exército de Demogorgon e depois os bichos estão tudo mal lá e ele só levanta a mãozinha, estilo Rei da Noite, ele se reergue. Sim, exatamente. E eu acho isso, pô, isso é muito legal, que mostra como o cara é muito foda, tá ligado? Tipo, eu acho que muito por causa do ator também, né? Do Jamie Campbell ali, né? Eu acho que é muito por Cara, é causa brabo. dele ali, talvez. Agora o cara é brabo mesmo. E ele tá muito bom nas cenas que ele é ele mesmo, né? Que ele é Sim, verdade, o tem senhor isso. fulano lá, né? E que é uma história que vai ficar aí, né? Pra esse segundo volume aí, que eu tô bem curioso pra saber até onde vai. E a gente tem o grande momento, eu acho, desse primeiro volume, que é o Will despertando ali seus poderes. E eu simplesmente acho essa cena uma das cenas mais
mais fodas de Stranger Things. Stranger Things é uma série que tem muitas cenas fodas. Mas essa é só uma adição a mais, porque a gente sempre soube que o Will talvez tivesse alguma coisa a mais ali, né? Ele sempre teve essa ideia dele. A mente colmeia nunca saiu dele, né? Tipo, eles só tiraram uma coisa ruim dele, mas ele ainda sabia e fazia parte de toda essa mente, né? Ele sabia onde eles iam, ele olhava pelos olhos deles. Então eu acho toda essa cena dele controlando os Demogorgons e matando eles, tipo, eu acho essa cena absurda, assim, sabe? Acho que também, né, o poder dele se limita à mente colmeia, né? Porque ele não seria tão forte assim, eu acho. Mas... E aí obviamente tem as teorias de que, por exemplo, né, ele ao matar os Demogorgons, ele também acaba meio que se machucando, então é meio que um nerf, né, ali. Mas, pô, eu acho toda essa cena muito legal, que é uma cena que dá pra trazer esse personagem que foi tão bom de volta, sabe? Tipo, traz esse protagonismo ao Will que ele merece. E eu achei legal que também ele meio que quebra a nossa expectativa, porque a gente já tava achando que ele ia se fuder, ele ia ser um escravo do Vecna, e já vai por um outro lado, tá ligado? E isso eu curti demais. Mas, mano, simplesmente sensacional essa cena, não tem nem o que botar, nem o que tirar. Por causa que a cena é muito braba. E eu queria saber de ti, qual a tua teoria, assim. Ele tem esses poderes ou ele meio que tomou o controle do Vecna? Mano, por causa que ele usou exatamente a mesma coisa que o Vecna usava, tá ligado? Tu acha que ele quis fazer aquilo ou ele fez meio que através da mente do Vecna? Eu não sei. Não sei se ele vai ter realmente esse poder ou, tipo, só exclusivo dos bichos da mente colmeia. Ficou, sim, tipo, sim. vai ser discutível. Eu acho que é uma coisa que é extremamente... Não é ambígua, eu nem sei o significado de ambígua, eu acho. Mas é uma coisa extremamente... que não dá pra saber, sabe? Tipo, é uma coisa que realmente, assim, acho que a gente pode chutar qualquer coisa, tá ligado? E pode ser qualquer uma dessas coisas, como não pode ser nada. E eu acho que, obviamente, ele não vai ser tão forte assim, tipo, eu acho que ele teve o momento dele ali, mas ele, tipo, não é uma coisa que vai ser tão... ele não vai ser o cara mais forte deles ali, eu acho, entendeu? Então, tipo... ele vai ter, eu acho que, os seus nerfs ali, digamos. Então, ou talvez não seja o Will, de alguma forma. A gente realmente não tem como saber, né? Então, mas eu tenho uma expectativa boa. Eu acho que essa série vai pra um caminho bom. Eu tenho só uns últimos 2 pontos adicionais aqui, negativos, que eu acabei lembrando. E um deles, que se tu quiser comentar mais ou não, mas um deles é o Exército, que eu lembro de não ter gostado muito nesse primeiro volume. Eu acho que foca um pouco demais no exército, mas eu acho que justamente esse final nos dá essa esperança de que, tá, acabou o exército, agora o problema é o Vecna e o exército dele. Então acho que esse segundo volume vai ser sobre o Vecna, né? sabe? São muito realmente encheção tipo, de linguiça ali. Tipo, realmente qualquer coisa. E uma coisa que eu acho que tá mais... Não é um ponto negativo, mas é uma coisa um pouco mais fraca dessa temporada. É justamente a personagem da Joyce, que tipo, pô... Ela é uma das grandes, assim, top 5 personagens de Stranger Things ali, né? Então, e ela obviamente teve seus maiores destaques em todas as temporadas. Tipo, todas as temporadas ela faz uma coisa foda. E nessa temporada, pelo menos, né, agora, ela tá ali mais como mãe mesmo. Ela tá servindo um papel ali de mãe, de pessoa que protege. E ela tá fazendo isso muito bem. Eu acho que a Joyce é uma boa personagem. Ela é, tipo, aquela super mãezona, assim. Mas eu acho que eles estão tirando talvez um pouco desse destaque nela pra pôr em outros personagens, né? Já que ela teve tantos momentos assim, né? E tanto é que eu achei que naquela cena onde todo mundo morre, e aí a câmera vira lentamente na direção da Joyce e no Will lá, tá ligado? Então, eu olhei aquilo lá e falei, bom, a Joyce morreu, né? Mas aí eu vi o pessoal comentando que não gostou muito disso. Eu acho que ele podia ter sido um pouquinho mais violento com ela mesmo, tipo, pra meio que um foda-se, tipo, porque foi meio que fofo, né? Mas, tipo, ser mais foda-se, assim, tipo, só empurrar ela, mas com um pouco mais de violência pra demonstrar que ele tá nem aí pra ela, tá ligado? Mesmo não matando, enfim, mas um pouco mais de violência pra não ficar tão estranho. Por causa que foi meio estranho, tipo assim, ele crava as garras na cabeça de um cara 30 segundos antes, tá ligado? Eu acho que, da Joyce, mano, eu acho que muito negativamente é o texto que deram pra atriz ali, sabe? Eu sinto em muitos momentos. Não é nem a atuação em si, mas um texto meio robotizado, assim. Parece que não tá tão natural falando. Principalmente quando tu bota em comparação do Will com a Joyce, daí da conversa com o Will com a Robin, tá ligado? Que o texto, pra mim, foi muito melhor e muito mais natural. Enfim, expectativas, Dudes, pro próximo volume.
Mano, sinceramente eu tenho expectativas bem boas, assim, eu acho que talvez a série vá tomar esse rumo meio, não digo final do mundo, sabe, mas essa coisa meio, tipo, eles têm que agir, vai acontecer uma grande batalha, sabe, agora que tem 3 pessoas com superpoderes, né, eu acho que vai ser uma junção ali talvez bem legal, e não sei muito o que pensar de arcos, assim, né, de núcleos, né, porque agora, do volume 1 pro volume 2 a gente tem agora um pouco de divisão. Existem alguns Sim. personagens no mundo invertido, alguns personagens em Hawkins ali. Então eu acho que agora vai Ah, ser. Eu cara, tô tem bem muita coisa interessado pra com o que vai falar. acontecer. Tem muita coisa pra falar. Eu lembrei de outra coisa aqui agora, que é o Dustin, Porque. ali, a personalidade do Dustin nos primeiros episódios, depois ele vai Ah, voltando pô, meio que ao normal. Mano, comenta aí se vocês querem ver um pouquinho mais a gente comentando. Quando ver, podemos fazer uma live. Se esse perfeito. vídeo bater, então, 20 likes, a gente faz uma live ali. Porque daí a gente vai saber que vocês querem ver um pouquinho mais sobre. E daí a gente vai conversando junto com vocês. Nota então, mano, Dudes, para o nosso volume 1 da quinta temporada. Mano, é uma nota assim, bem. Uns 8,5, uns quase 9 talvez. Eu acho. É uma coisa boa. Tipo, ela foca muito em personagens, né? Como a gente já disse, e tem vários momentos Sim. fodas. Mas ela é aquela coisa que ela é aquela primeira metade que prepara a temporada, eu acho, sabe? Mano, eu acho que pra mim é uma nota 8,5. Por causa que geralmente Stranger Things não tem muitas coisas que não me interessem. Até muitos que a galera reclama. Às vezes eu nem ligo. Mas nesse tem algumas coisinhas. Então por isso é uma nota 8,5. Mas eu acho que vai melhorar e vai, tipo, ter certos desenvolvimentos melhores ali nesses próximos 4 episódios que vão ter, né? E vai ser o desfecho. Mas enfim, pra mim é uma nota 8,5 também. Comparando com Stranger Things mesmo, tá ligado? Com o Uhum. que a gente já viu da série. Então era isso, rapaziada. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é que a gente gosta muito dessa série. Essa série é muito foda. Quero que vocês comentem aí, então, Vecna, pra gente saber que você assistiu Perfeito. até aqui. E não esquece de passar nos canais do Igor e do canal de games, que é o Dudes que tá coordenando lá. Os links estão no comentário fixado. E deixa o like Isso. aí, gurizada, porque, mano, a gente tá crescendo cada vez mais, é muito legal ter essa interação com vocês. E vocês dão um like, o canal é ainda mais recomendado, né? E a gente fica muito feliz com isso, porque, mano, Perfeito. tamo crescendo, né, meu mano Dudes? Perfeito. Tamo indo pé por pé, mas tamo indo. Tamo indo. Então é isso, gurizada, valeu, falou. Falou.